Hoje eu quero falar com você a respeito de como Deus enxerga a nossa vida. Será que nós estamos enxergando a vida segundo os olhos de Deus? Será que você enxerga a vida da forma que Deus enxerga? É uma pergunta muito interessante, não é verdade? E olha só, Romanos capítulo 12, versículo 2, o Senhor nos chama a atenção. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus. Eu quero ler novamente. Romanos capítulo 12, versículo 2. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus. Aleluias. Irmãos, o interessante é que quando você vai e pergunta às pessoas como é que você vê a vida, como é que você enxerga a vida, é muito comum ouvirmos alguns dizerem e afirmarem: Elias Oliveira, a vida é como um circo. A vida é uma batalha. A vida é como uma montanha russa, um carrossel. As pessoas sempre encontram diversas metáforas para definirem a vida. Mas será que realmente o Eterno enxerga a nossa vida desta forma? Será que o Senhor enxerga a nossa vida como um carrossel, como uma montanha russa, como um quebra-cabeça, como alguns definem? Será que esta é a visão que Deus tem para a vida humana? Será que este é o objetivo de Deus para a tua vida, meu irmão, para a tua vida, minha irmã? Para você andar aí nos altos e baixos da vida sem saber muito bem o que queres? É esta a vontade de Deus? É assim que Deus enxerga o ser humano? É assim que Deus quer que nós venhamos a enxergar a vida? Nós precisamos, em todos os aspectos da nossa existência, procurarmos nos espelhar no Senhor, procurarmos observar a vontade de Deus para a nossa existência, procurar conhecer aquilo que é importante, aquilo que Deus quer para o povo escolhido, para o povo chamado, aquele povo que foi separado do pecado, aquele povo que foi retirado a preço de sangue, retirado do meio do pecado, do meio da impiedade, do meio das coisas más desse mundo. E nós precisamos, irmãos, é preciso que nossas vidas tenham objetivo, que nossas vidas sejam pautadas na vontade do Senhor, e que as palavras de Paulo para o povo romanos, ao afirmar: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus. É preciso que esta palavra encontre lugar em nossos corações. É necessário que Elias de Oliveira, que você, meu irmão, que você, minha irmã, ouça Paulo falando, ouça Paulo ministrando ao teu coração, ouça o Espírito Santo ratificando esta palavra, e que assim tenhas objetividade, que você passe a enxergar a vida como algo interessante, como algo maravilhoso, como um presente de Deus, como, meu Senhor Jesus, não há definições. É o amor do Senhor que se expressa na vida humana. Foi por isso que Deus nos criou com aquele carinho, com aquele cuidado, foi ali, formou-nos no barro, moldou-nos no barro, teve cuidado de soprar nas narinas. Olha, amados, isso é amor, isso é demonstração de amor. O Eterno poderia apenas ter proferido: que haja o homem, que venha à existência o homem. Sim, apenas isso. Mas não, amados, o Senhor
Ele já nos amou antes mesmo da nossa existência, antes mesmo que nós viéssemos a existir. O amor do Senhor já era grande demais para conosco, e é por isso que Ele colocou a mão na massa, colocou a mão no barro para formar-nos, para que nós possamos enxergar as coisas segundo a sua visão. E muitas vezes, irmãos, os servos de Deus, pelo menos aqueles que se professam como servos de Deus, são mais negativistas, são mais pessimistas do que muitos que não conhecem a glória do Senhor. São pessoas que nunca estão bem, são pessoas que sempre estão ruins, são pessoas que sempre lamuriando, sempre reclamando, sempre murmurando. Oh, meu Deus! E não foi para isso, irmãos, que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para que de nossas bocas apenas palavras de bênçãos fossem jorradas. Apenas palavras que edifiquem fossem proferidas. Apenas palavras que honrem sejam proferidas. E é nesse objetivo, irmãos, que eu quero chamar a tua atenção nesse estudo, para que você possa rever os teus conceitos a respeito desta vida, a respeito de como enxergar a vida, para que você venha a ser um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente, até uma criança, segundo o coração de Deus. E o primeiro ponto, irmãos, esta vida com certeza é uma prova. O primeiro aspecto da nossa vida na terra é necessário que nós a enxerguemos, que venhamos a vê-la como uma prova. Sim, uma prova. Se nós olharmos e estudarmos a palavra, em todos os textos vamos encontrar Deus provando pessoas sendo provadas. Nós estamos aqui e seremos com certeza provados das mais diversas formas. Mas é necessário que em meio às provas, Elias de Oliveira veja a mão de Deus. Veja a mão de Deus. Por exemplo, na palavra, Deus continuamente testa as pessoas quanto ao caráter, quanto à fé, à obediência, quanto ao amor, honestidade, lealdade. As pessoas foram provadas em todos os aspectos da sua existência. Vamos citar, por exemplo, Abraão. Abraão, agora é o tempo de você sacrificar o teu filho. Irmãos, pode existir uma prova maior do que esta? E essa prova envolveu dois aspectos, principalmente dois aspectos. Primeiro, o amor paternal. E segundo, envolvia a confiança na promessa da formação de uma grande nação. Abraão poderia questionar a Deus: mas Senhor, se eu matar o Isaac, e aí, Senhor, e a tua promessa foi por água abaixo? Geralmente é assim, irmãos. Geralmente nós estamos questionando a Deus, mas no entanto, Abraão soube confiar no Senhor. Abraão soube esperar no Senhor, e ele soube e foi vencedor sobre as provas que Deus impôs. Vemos também Jacó. Sim, Jacó, quando ele teve de trabalhar tantos anos para obter Raquel. Primeiro ele trabalhou 7 anos, difícil. No momento de receber a Raquel, recebeu a irmã, recebeu a Lia. Foram mais 7 anos. Mesmo provado, Jacó perseverou fiel a Deus, perseverou fiel ao Deus do seu pai, perseverou nos caminhos. Jacó não olhou para o seu sogro e proferiu contra ele palavras más, baixas. Não, ele confiou na mão de Deus, ele confiou na graça do Senhor, ele soube esperar no Senhor e ele viu a glória de Deus, amados, viu a glória de Deus. Apenas 2 exemplos, poderíamos citar diversos. Foram pessoas provadas aos extremos, que venceram, que foram vencedores em Cristo Jesus. Mas também há na palavra exemplo de muitos que foram provados e não souberam resistir. Não tiveram, irmãos, não tiveram o olhar de Deus, não conseguiram enxergar a prova segundo a visão de Deus. Um dos exemplos talvez mais notórios seja de Adão e Eva. Provados. Foram reprovados no Jardim do Éden. Quando provados, quando colocados ali entre escolher o certo e o errado, entre ser fiel a Deus ou não, foi reprovado. Abraçou as coisas erradas.
Vemos também Davi, quantas vezes reprovados diante do Senhor. Quantas vezes Davi foi reprovado? Diversas. Mas, irmãos, a Bíblia também nos dá exemplos de pessoas que passaram grandes testes e foram fiéis, e souberam perseverar, e souberam olhar para situações como vinda de Deus e puderam colocar a mão na vitória, serem vencedores sobre as dificuldades. José, Ruth, Esté, Daniel, Paulo, e quantos mais? E quantos mais? Foram provados, perseguidos, foram ali afligidos, mas não tiraram o seu olhar de Deus, não afastaram os seus olhos do Senhor e viram a glória de Deus em suas vidas. Meu irmão, talvez neste momento você que me ouve e esteja sendo provado, e esteja passando por uma dificuldade muito grande. Hoje é muito comum nesse país no qual a economia anda um tanto quanto complicada, talvez o desemprego, talvez um problema familiar, filhos, sei lá, seja qual for o teu problema, a intensidade do mesmo. Olhe com os olhos de Cristo Jesus, enxergue tudo isso como prova de fé, enxergue isso como uma permissão de Deus para a tua existência. Evidentemente que você não vai se conformar, aí vai aceitar, não, é preciso lutar, é preciso vencer as provações, mas enxergue que Deus, é Deus que permite para que você seja provado, para que você seja refinado, para que você tenha realmente a essência de Cristo Jesus. Amém? Com certeza, não conhecemos todos os testes que Deus vai aplicar em nossas vidas. Certamente não os conhecemos. Mas podemos ver, baseado na Bíblia, alguns deles. Você poderá ser testado, ser provado por grandes mudanças, talvez no campo profissional. As promessas que você foi objeto de profecias, elas não vieram ainda. Promessas retardadas. E você já está inquieto. Você já acha que aquilo não foi bem desse jeito. O profeta era apenas o comedor de feijão. E você já está perdendo as expectativas, perdendo a esperança. Mas lembre-se, olhe para Abraão. Veja quanto tempo ele soube esperar. Talvez você esteja passando por um problema impossível, uma dificuldade que muitas vezes para o homem não tem retorno. Creia que Deus pode todas as coisas. Creia como Abraão creu que Deus poderia levantar Isaque da sepultura, ressuscitando Isaque. Talvez você não tenha visto ainda as orações sendo respondidas, mas saiba esperar, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. As críticas, muitas vezes, você é provado, recebe as mais diversas críticas, muitas delas são inconsistentes porque não são verdadeiras na tua existência. Saiba vencê-las. Tragédias. Os servos de Deus estão sujeitos às tragédias, creia nisso. Um servo de Deus pode bater um carro, é o momento de passar para a glória. Pode perder uma empresa, a casa pode cair. Enfim, são coisas comuns à nossa vida nessa terra. Mas enxergue isso como uma prova, meu irmão. Como uma prova, como você sendo refinado, passando por um teste dado por Deus, a exemplo de Jó. Quantas provas aquele homem superou. E ele viu a glória de Deus. E ele viu a glória de Deus. Mas, irmãos, um teste muito importante é verificar qual a sua atitude. Qual a sua atitude quando você não consegue sentir a presença de Deus na tua existência? Olha, às vezes Deus se retira intencionalmente e não sentimos mais a sua proximidade. E veja Jó, por exemplo. Deus retirou-se, permitiu que ele fosse provado até as últimas instâncias. Mas qual a tua atitude numa situação semelhante a essa? Segundo Crônicas, capítulo 32, versículo 31. Deus o deixou para prová-lo e para saber tudo o que havia em seu coração. Esse texto refere-se ao rei Ezequias. Irmãos, Ezequias desfrutava da companhia íntima de Deus. Mas em um momento crucial da sua existência, Deus o deixou só para testar o seu caráter, para ver o que existia dentro de Ezequias.
se existia realmente amor, se existia realmente ali amor por Deus, o cuidado por Deus. O Senhor muitas vezes, Ele faz a mesma coisa que fez com Ezequias com nossas vidas. Porque Ele quer conhecer o que é que nós temos dentro de nós. Qual é a nossa essência? E você, meu irmão, precisa saber agir de forma santa e segundo o coração de Deus nos mais difíceis momentos, naqueles que o Senhor se afasta para que tu sejas passado pelo fogo. Uma vez que tenhas compreendido que a vida é um teste, que a vida é uma prova, você percebe que nada é insignificante nesta vida. Tudo nesta vida, por menor que seja, é relevante para o desenvolvimento do seu caráter. Porque são nas pequenas coisas que você vai sendo moldado segundo o coração de Deus, que você vai exercitando a glória de Deus na tua existência, e você será feito à semelhança do nosso Pai. Irmãos, cada dia, cada segundo é oportuno para o crescimento, para o aprofundamento no caráter e na demonstração de amor e dependência de Deus. A cada momento, irmãos, a cada segundo da nossa vida é fundamental para o nosso crescimento, para que nós tenhamos um caráter verdadeiramente firme e que venhamos a demonstrar o nosso amor, que somos dependentes verdadeiramente de Deus. E lembre-se, irmãos, algumas provas parecem esmagadoras, difíceis. Meu Deus, quão difíceis são, enquanto outras você nem percebe. Sim, muitas provas vêm com tanta intensidade que você sente o baque, mas outras você não percebe. Mas, irmãos, todas essas vitórias ou derrotas têm implicações eternas. Aleluias! A boa notícia é que Deus quer que você passe nas provas desta vida, que tu venças as provas desta vida. Então Ele jamais permitirá que você enfrente provas, testes, dificuldades maiores que a graça que Ele lhe concede para lidar com elas. O Senhor te prova, mas Ele te prova até o teu limite, meu irmão. O Senhor não coloca sobre ti uma prova que tu não possas vencer. Coloque isso na tua cabeça. O homem nunca é tentado além das suas próprias forças. 1 Coríntios 10, versículo 13. Mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. De vez ou outra eu recebo alguns e-mails aqui das pessoas: Ô Elias Oliveira, eu fui provado em tal área e eu não resisti, Elias Oliveira, eu não consigo me libertar, eu não consigo isso, eu não consigo aquilo. Sabe o que é isso, amado? É porque ainda não tomou posse da visão de Deus, não enxerga a vida da forma que Deus quer que tu enxergues. E quando nós não enxergamos a vida segundo aquilo que Deus quer, nós somos e seremos continuamente derrotados. E é preciso, amados, abrirmos os nossos olhos para vermos a glória do Senhor, para vermos a glória de Deus e deixarmos que a glória do Senhor encha o nosso coração e que venhamos a enxergar esta vida, venhamos enxergar o nosso dia a dia como para unicamente honrar e glorificar o santo e bendito nome de Deus. Que a palavra do Senhor venha fazer a diferença na tua existência. Que essa palavra, por mais simples que seja, ministrada de forma muito simples também, faça a diferença na tua existência. Que o Espírito Santo unja com óleo o teu coração e que você veja a glória do Senhor e abra as mãos de tudo aquilo que Deus não quer para a tua existência e coloque apenas a graça de Deus na tua vida. Amém?